Se eu puder te dar só um conselho a respeito do Enem, seria esse. A maioria dos erros que as pessoas cometem não tem nada a ver com não entender o conteúdo. Tem a ver com não entender o que o Enem quer. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que o Enem de fato está buscando entender sobre você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, o segundo para ser mais preciso. Tô até de óculos hoje para parecer um pouco mais intelectual e vamos direto ao que interessa. O grande problema do Enem é você buscar interpretar o Enem como se fosse um texto de língua portuguesa que eu vou chamar aqui, entre aspas, de convencional, e não através de uma alfabetização ou de um conhecimento biológico. Então você lê o Enem e entende, por exemplo, efeitos de causa e efeito que estão diretamente expressos ali. Só que o Enem busca mais do que isso. Ele busca processos, fenômenos e eventos que estão implícitos naquilo que está sendo escrito ou que está sendo dito para você. Por exemplo, se o enunciado te diz que eu coloquei uma folha de alface numa salmoura e a folha ficou murcha, qual que é a interpretação convencional, para quem sabe interpretar, pelo menos? Entender que a consequência de estar na salmoura é o estado de flacidez, o estado murcho da folha do alface. Qual que é a leitura biológica que tem que aparecer aí? Você tem que entender que está rolando osmose. E para entender osmose, você tem que entender que osmose é movimento de solvente. E para que esse solvente se movimente entre dois meios, é preciso que haja uma diferença de concentração e que haja uma membrana entre eles que seja pelo menos semi-permeável a esse solvente. Olha quanta informação a gente tira de um trecho que, se for traduzido ou interpretado ao pé da letra, deixa a desejar. Você percebe? O fenômeno descrito literalmente precisa virar uma interpretação biológica. Você precisa entender quais são as pormenoridades, os processos que estão implícitos ali. E aí olha só que interessante, diante desse contexto de falta de alfabetização científica, de contato com essas ideias, porque no fundo não é uma decoreba de um processo, mas é um entendimento mais aprofundado, um link de ideias que tem que acontecer, a gente pode ter algumas causas desse erro mais convencional, dessa falta de entendimento biológico. A primeira delas é ignorar os dados que são apresentados pela própria banca. O Enem não vai colocar um gráfico, um enunciado, um texto de apoio, uma imagem à toa. Se aqueles materiais estão ali dispostos, é para você utilizar. Segundo erro, é priorizar a decoreba crua do que o entendimento dos processos e como é que eles interagem entre si, que é o que leva à interpretação da língua portuguesa por si só. Qualquer pessoa que seja minimamente alfabetizada e tenha lido vários livros ao longo da vida, vários textos, vai saber interpretar um material do ponto de vista literal ou talvez uma figura de linguagem. Mas a interpretação biológica, que é a minha defesa aqui, ela exige uma leitura, um conhecimento dentro da biologia. Então a decoreba por si só não vai te ajudar. Ela é talvez um pontapé inicial para que você entenda no futuro ou ao longo do teu tempo de estudo quais são as pormenoridades dos processos que você está estudando. E terceira causa mais comum da falta de acertos e desse entendimento biológico das questões é não entender exatamente o que o Enem está perguntando. Então uma das dicas que eu dou e que eu vou te dar nos próximos minutinhos aqui desse vídeo é, antes de escolher a alternativa, analisa o que o Enem quer saber de mim. Qual que é a pergunta que está implícita dentro dessa que está expressamente escrita? Dito isso, eu vou te dar aqui três ideias, três passos, vou chamar de passos, tá? Que podem te ajudar na resolução dessas questões. Primeiro, que é o que eu estou defendendo desde o início do vídeo, traduza o fenômeno. Lê o que está escrito do ponto de vista linguístico, direto, explícito, busca o que está por trás, busca quais são os fenômenos, quais são os links que você consegue extrair dali. Segundo, busque entender o que esse fenômeno comprova. Ele comprova a movimentação de solvente, osmose, difusão, tendência ao equilíbrio de concentração entre dois meios, ele comprova a existência de mutação, a existência de competição, sei lá, o que esse fenômeno está te comprovando. 3. Pergunte o que o Enem quer
para só depois ir para as alternativas? Qual é a pergunta realmente que está sendo feita? Então, para recapitular o que eu te disse até aqui, a ideia não é falta de conteúdo, é falta de familiaridade com o vocabulário biológico. Por isso que não adianta você ficar aqui me assistindo, você tem que partir para a leitura, tem que adquirir vocabulário linguístico da biologia. Agora, fica aqui o meu convite, que não é obrigatório, mas pode te ajudar. Se você busca mais profundidade de resolução de exercícios, de interpretações de textos da biologia, videoaulas completas, simulados, não só da biologia, mas de todas as ciências naturais, eu quero deixar recomendado aqui para você o curso Extensivo Biologia 2026. É de um parceiro nosso e o link vai ficar aqui na descrição. Caso você queira conhecer, fique à vontade. Se você sentir que ainda não é a hora de investir nesse projeto, você pode investir figurativamente curtindo, compartilhando, comentando aqui nesse vídeo possíveis temas que ainda estão em aberto, dúvidas que eu talvez tenha deixado passar, para eu conseguindo te ajudar mesmo que gratuitamente. De qualquer forma, com essas dicas, com essas ideias que eu tentei fomentar aqui, você consegue melhorar a sua performance no Enem. Então é isso, espero que tenha feito sentido para você. Mais uma vez, caso você possa e queira, se inscreva, curta, compartilhe tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir, tá? A gente se vê nos próximos vídeos aí das próximas semanas. É um prazer poder te ajudar mesmo à distância, tá? Muito sucesso na tua jornada e um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau!